20.000 léguas submarinas. Capítulo 4. Ned Land. Excelente marinheiro, Farragut estava à altura da fragata que comandava. Ele e seu navio completavam-se. O capitão era a alma daquele barco. Quanto ao cetáceo, era de existência indiscutível em sua opinião e nem permitia que a existência dele fosse discutida a bordo. Acreditava no monstro, como certas mulheres creem no paraíso. Tinha fé, não raciocinava. O monstro existia e ele jurava livrar os demais daquele flagelo. Das duas, uma. Ou o capitão Farragut mataria o narval, ou o narval daria cabo do capitão Farragut. Não havia meio termo. Os oficiais de bordo partilhavam da opinião de seu comandante. Era admirável ver a convicção que conversavam, discutiam, divergiam um dos outros, calculavam as probabilidades de luta e observavam a vasta extensão do oceano. Muitos escalavam a si mesmos para os quartos voluntários das vergas de Joanete. Enquanto brilhava o sol, a maestração ficava sobrecarregada de marinheiros, para quais parecia que tábuas de convés queimavam os pés e lá não podiam ficar quietos. E note-se, a roda de proa de Abraham Lincoln ainda não cortava as suspeitas águas do Pacífico. Quanto à tripulação, o que ela desejava era encontrar o unicórnio, arpoá-lo, içá-lo para bordo e expogetá-lo. Não havia tripulante que não observasse o mar com cuidadosa atenção, principalmente depois do capitão falar em um prêmio de $2.000, reservado a quem quer que fosse, mestre ou grumete, marinheiro ou oficial, que avistasse o animal em primeiro lugar. De meu lado não ficava atrás, e a ninguém cedia minha parte das pesquisas diárias. Conselho era exceção. A sua indiferença pelo problema que todos apaixonavam e excitava o entusiasmo geral a bordo tomava áreas de protesto. Já contei como o capitão Farragut equipara cuidadosamente o seu navio com aparelhos destinados à pesca do gigantesco cetáceo. Nem o navio baleeiro teria equipamento melhor. Todos os engenhos concebidos ali estavam representados, desde o arpão lançado à mão até as flechas farpadas dos bacamartes e as balas explosivas de espingardas de tiro rápido. No castelo de proa, pavoneava-se um canhão aperfeiçoado, de carregar pela culatra, cano grosso e calibre fino, capaz de, sem dificuldades, enviar projétil cônico de 4 kg a distância média de 16 km. Contudo, ainda havia melhor. A bordo seguia Ned Land, o rei dos arpoadores. Era um canadense de excepcional segurança nas mãos, insuperável no exercício da perigosa profissão. Misto de destreza e sangue frio, audácia e astúcia, possuía tais qualidades em grau superlativo e era preciso que uma baleia fosse muito esperta ou um cachalote muito manhoso para escapar ao seu arpão. Com cerca de 40 anos, Ned Land era homem alto, quase 2 metros, vigoroso, de aspecto sisudo, pouco comunicativo, às vezes violento e sujeito a encolheirar-se quando alguém o contrariava. Sua pessoa despertava a atenção, principalmente o vigor de seu olhar, que lhe acentuava singularmente a fisionomia. Acho que o comandante Farragut agira avisadamente quando engajara tal homem. Só por si valia uma tripulação inteira, tanto pela eficiência de sua visão, quanto pelo valor de seu braço. Nenhuma comparação seria tão exata quanto aquela que considerasse como bom telescópio, que ao mesmo tempo fosse canhão, sempre pronto para disparar. Quem diz canadense é como se dissesse francês, e por pouco comunicativo que Ned Land fosse, devo confessar que me distinguira com certa afeição. Certamente era a minha nacionalidade que o atraía. Em mim, via a ocasião de falar e eu de ouvir a velha língua rabelais, ainda hoje corrente em algumas províncias canadenses. A família do arpoador é natural de Quebec e já construiu uma tribo de pescadores, na época em que a cidade ainda pertencia à França. Pouco a pouco, Ned foi tomando gosto em palestrar comigo e eu gostava de ouvir a narrativa de suas aventuras nos mares populares. Contava-me as suas pescarias e combates com grande poesia natural. A sua narração tinha forma épica e eu supunha ouvir algum Homero canadense cantando a Ilíada das regiões nórdicas. Que pensava Ned sobre o monstro marinho? Devo dizer, lealmente, que ele não dava muito crédito à existência do unicórnio e era o único a bordo que não compartilhava de convicção geral. Evitava até tratar do assunto. Um dia não me contive e resolvi interpelá-lo. A noite de 25 de julho foi magnífica. Partíramos havia 3 semanas. A fragata navegava à altura do Cabo Branco,
30 milhas a sotavento das costas da Patagônia. Tínhamos ultrapassado o Trópico de Capricórnio e o Estreito de Magalhães abria-se a menos 700 milhas ao sul. Antes de 8 dias, Abraham Lincoln sulcaria as águas do Pacífico. Sentados no tombadilho, Ned Land e eu conversávamos sobre assuntos variados, contemplando aquele mar misterioso, cujas profundezas até então haviam ficado inacessíveis à vista humana. Encaminhei com toda a naturalidade e conservação a conversação para unicórnios gigantes e examinei as diversas probabilidades de êxito ao insucesso de nossa expedição. Finalmente, vendo que Ned Land me deixava falar sozinho e não dizia palavra, provoquei-o diretamente. Ned, como se pode explicar que você ainda não esteja convencido da existência do cetáceo que perseguimos? Que razões pessoais tem para mostrar-se tão incrédulo? O arpoador fitou-me durante alguns momentos antes de responder-me, bateu com a mão em sua larga testa, gesto que lhe era habitual, fechou os olhos e, como se quisesse concentrar, e falou. Talvez tenha, Sr. Aronnax. Entretanto, Ned, você é baleeiro profissional, familiarizado com grandes mamíferos marinhos. Você, cuja imaginação deve aceitar com facilidade a hipótese de cetáceos enormes, devia ser o último a duvidar de tais circunstâncias. Nisso, exatamente, é que o professor se engana, retrucou Ned. Que o vulgo acredite que cometas extraordinários atravessam o espaço ou que monstros antediluvianos povoam o interior do globo, admite-se. Mas que o astrônomo e o geólogo possam admitir semelhante quimera é inadmissível. O mesmo acontece com o baleeiro. Persegui muitos cetáceos, apoiei-o em grande quantidade, matei alguns deles. Todavia, por mais fortes e mais bem armados que fossem, nem as suas caudas, nem as suas defesas poderiam romper as chapas de aço de um navio. Entretanto, Ned, já houve embarcações atravessadas de lado a lado pelo dente de narval. Navios de madeira é possível, respondeu o canadense. E ainda assim, é coisa que eu nunca vi. Logo, até prova em contrário, nego que baleias, cachalotes ou unicórnios sejam capazes de praticar tal proeza. Escute, Ned. Não, senhor professor, não. Tudo que o senhor queira, menos isso. Um polvo gigante, talvez. Muito menos, Ned. O polvo não passa de um molusco e seu próprio nome já indica que é pequena consistência de suas carnes. Mesmo que tivesse 170 metros de comprimento, o polvo, que não pertence ao ramo dos vertebrados, é completamente inofensivo para os navios como a Escócia de Abraão. Como Escócia e o Abraham Lincoln. Logo, devemos considerar como simples fábulas as proezas de krakens e outros monstros da mesma espécie. Então, senhor naturalista, comentou Ned com tom trocista, teima em admitir a existência de um enorme cetáceo? Sim, Ned, e repito com convicção que se baseia na lógica dos fatos. Creio na existência de um mamífero poderosamente organizado, pertencente ao ramo dos vertebrados, como das baleias, dos cachalotes, dos delfins, e provido de dente córneo, de extrema força e penetração. Exclamou o arpoador, sacudindo a cabeça com um ar de quem não se queira deixar convencer. Note, prezado amigo, que tal mamífero existe se habita as profundezas do oceano, se frequenta as camadas líquidas situadas e algumas milhas abaixo da superfície de águas. Possui necessariamente um organismo cuja solidez desafia qualquer comparação. E para que um organismo tão poderoso? Porque é preciso força incalculável para manter-se nas camadas profundas e resistir à pressão delas. Deveras? Perguntou Ned, que me piscava com o olho. Sim, alguns números o provarão sem dificuldade. Os números. Com eles podemos provar o que quisermos. Em negócios, Ned, em negócios. Em matemática, não. Escute aqui. Admitamos que a pressão de uma atmosfera seja representada pela pressão de uma coluna d'água de 10 metros de altura. Na realidade, esta coluna teria altura pouco menor, porque se trata de água do mar, cuja densidade é superior à água doce. Pois bem, quando se mergulha, sofre-se a pressão igual a tantas atmosferas quantas vezes 10 metros haja acima do mergulhador. Quer dizer, o corpo suportará pressão igual a tantos quilogramas por centímetro quadrado de superfície quantas sejam as atmosferas a que esteja submetido. Nisso decorre que a 100 metros esta pressão é de 10 atmosferas e a 1000 metros é de 1000 atmosferas. O que equivale a dizer que
Se se conseguir atingir essa profundidade do oceano, cada centímetro quadrado da superfície do corpo suportará a pressão de 1 tonelada. Ora, sabe, quantos centímetros quadrados de superfície tem o corpo humano? Nem faço ideia. Cerca de 17 mil. Tanto assim? E como na realidade a pressão atmosférica é um pouco superior ao peso de 1 kg por centímetro quadrado, os 17 mil centímetros quadrados suportam nesse momento pressão de 17.578 kg. Sem que se aperceba isso? Sem que se aperceba de nada. E se o mergulhador não é esmagado por tal pressão, é porque o ar penetra no interior do corpo com tal pressão. Daí o equilíbrio perfeito entre o impulso interior e o impulso exterior, que se neutralizam, o que permite suportá-lo sem dificuldade. Na água, porém, a coisa é diferente. Compreendo, concordou Ned, que se torna atento, porque a água cerca, mas não penetra. Exatamente. Assim, pois, a 10 metros abaixo da superfície do mar, sofre-se a pressão de 17.578 kg. A 100 metros, 10 vezes essa pressão, ou seja, 175.680 kg. A 1.000 metros, 100 vezes essa pressão, ou seja, 17.578.000 kg. Quer dizer que o corpo seria esmagado, como se o colocassem entre pratos de prensa hidráulica. Meu Deus! Pois, prezado arpoador, se vertebrados com centenas de metros de comprimento e proporcionalmente volumosos se mantêm a semelhantes profundidades, é por bilhões que devemos calcular a pressão que sofrem, visto que sua superfície é representada por milhões de centímetros quadrados. Calcule qual deve ser a resistência do esqueleto deles e a sua potência orgânica para que poderem resistir a tais pressões. Era preciso que fossem fabricados de chapas de aço de 8 polegadas, como as de fragatas encoraçadas. Exatamente. E pense que na devastação que pode causar semelhante massa arremessada com velocidade de trem expresso contra o casco de navio. Com efeito, talvez. Murmurou o canadense abalado por estes números, mas sem querer dar o braço a torcer. Então, está convencido? Estou convencido de uma coisa, senhor naturalista, é que se tais bichos existem no fundo do mar, devem ser tão fortes quanto o senhor afirma. Mas se eles não existem, senhor arpoador, como explica o acidente de que foi vítima ao Escócia? Talvez fosse, falou hesitante Ned, coragem, acabe. Porque isso não é verdade, concluiu o canadense. Essa resposta, porém, provava apenas a obstinação do arpoador e nada mais. Naquele dia não o provoquei mais. O acidente da Escócia não podia ser negado. Tanto existia o rombo, que fora necessário tapá-lo, e não há demonstração mais categórica da existência de um rombo que a necessidade de repará-lo. Ora, o rombo não fora obra espontânea de si mesmo, e, já que não fora produzido por nenhum rochedo submarino, nem por engenhos submarinos, fica evidente que era devido ao instrumento perfurante de algum animal. Segundo minha opinião, fundamentada em todas as razões procedentemente deduzidas, o animal em questão pertencia ao ramo dos vertebrados, classe dos mamíferos, grupos dos pisciformes e, finalmente, ordem dos cetáceos. Quanto à família em que se devia classificar, cachalote, baleia ou delfim, quanto ao gênero a que pertencia ou a espécie em que se devia incluir, era questão pendente de ulterior elucidação. Para resolvê-la, seria necessário secar um monstro desconhecido. Para secá-lo, prendê-lo. Para prendê-lo, arpoá-lo, avistá-lo. Tarefa própria da pudulação. E para avistá-lo, encontrá-lo, tudo dependeria do acaso.